como o ano é novo, palestrante novo, né? Bom, eu trouxe um tema para discutir com vocês aqui. A vida vale a pena. E quando a gente fala de vida, principalmente no momento atual, eu acho que a gente fala muito de perdas e de frustrações. E quem que não as tem? Só que eu não vou ficar aqui filosofando sobre o que é perda, sobre o que é frustração, mas tentar discutir com vocês, colocar com vocês algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso transcorrer da nossa existência, né? Mas que a gente tem que, talvez, ter um outro olhar. Nós sabemos da grande dificuldade, do grande momento de transição que a gente está passando, que a gente está vendo aí, né? A gente está vivenciando no nosso dia a dia grandes transformações. Eu não preciso aqui fazer nenhuma dedução muito vamos falar assim até de premonição, né? Para entender que de repente aqui nós temos pessoas que talvez aí na sua idade mais tenra, né, tenha sido abusado sexualmente. Talvez aqui, né, a gente vai encontrar pessoas cujos pais não cumpriram a sua função de educar da forma correta. Se não educaram, amar então, quem diria? Né? Tem pessoas aqui, né, que com certeza foram traídas afetivamente. Temos pessoas, né, que apostaram tudo e perderam. Tem pessoas que sonharam muito, mas não conseguiram realizar uma parte significativa desses seus sonhos. Mas o importante, né, é fácil a gente diagnosticar, nossa senhora, né, ou detectar essas incongruências ou essas imperfeições. Mas o que a gente esquece, o que a gente não se lembra, é que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. E dentro de cada um de nós existe um potencial imenso de reverter todas as situações. Essa semente, ela está ali, e a gente tem que fazê-la frutificar todo dia. Cada dia que a gente ganha na nossa existência, a gente tem que regar. E essa planta ela tem que crescer, porque ela tem que se fortificar. A gente tem que potencializar em cada um de nós isso que nós temos lá dentro. E fazer o que dizia Paulo aos Romanos, né? Paulo diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus convosco. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai dar graça se aparentemente nós estamos num momento de desgraça? Se a gente olha, na nossa visão, é uma desgraça. Mas na visão do Pai, que tem a visão eterna, que tem a visão de futuro, tudo aquilo que está a nos acontecer é uma graça que nos é concedida. A gente pode pegar na nossa casa, no dia a dia. Você tem os filhos de vocês lá. Ele está lá no WhatsApp, está assistindo uma minissérie. Aí de repente você chega para ele e fala assim, pare e vai estudar. A minha pergunta para vocês, ele acha que isso é uma graça ou uma desgraça? Pelo sorriso de vocês, eu acho que eu já entendi a resposta. Aí eu pergunto para vocês,
vocês como pais, veem isso como uma desgraça? Vocês estão fazendo aquilo como um sentimento de desgraça para os filhos de vocês? E por que vocês fazem isso? Porque vocês têm uma visão, né, um pouquinho maior do que eles. E é claro que Deus, em toda a sua bondade, em todo o seu conhecimento, sendo nosso Pai, Ele também sabe o que é melhor para a gente. E muitas vezes a gente olha para as coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente acha que isso é uma desgraça. E eu vou discorrer sobre algumas aqui com vocês. Vou discutir sobre algumas aqui. A Rô falou que a gente vai até 9h30 hoje que eu posso falar, então eu estou tranquilo, né? Fiquem tranquilos que depois eu volto só daqui a uns 6 meses, então não tem problema, tá? Bom, vamos lá. Então, imagina, então que Deus é perfeito. Sempre que nos pede para parar, para entender uma lição, está querendo construir em nós potências que iremos atentar no futuro. Aquilo que aparentemente é um diagnóstico da desgraça, apenas é a visão da realidade que depois irá se desdobrar em graça abundante. E é essa a ideia que nós temos que ter. Segundo Paulo, segundo João, Deus é amor. Então, se Ele é amor, não tem nada que Ele faça, que Ele deixe acontecer com a gente, que não tenha um significado. Que não seja para o nosso bem. Agora, Deus é amor, mas é difícil na hora ruim, né? Na hora que a coisa está pegando, lembrar que Deus é amor, a coisa pega. A gente está num momento ruim, só vai lembrar de Deus naquele último momento, lá no sufoco. Primeiro a gente começa naquela ladainha. Por que comigo? Por que estou passando por isso? Eu sou tão bom, né? E aí, cumpriu o que Emmanuel disse, então esquece, né? Que a gente deve manter um estado de prece. Quando a gente discute o que é prece, manter um estado de prece é quase impossível. Mas tem dia que a gente amanhece bem, não tem? Pelo menos eu acho que isso acontece com vocês. Se acorda bem, se acorda cantando, toma banho, se acha bonito, né? Veste uma roupa. Aí você sai naquele clima bom, você sai de casa, você toma uma fechada no trânsito, naquele dia que você está legal, você fala assim, vai com Deus, meu irmão. De repente ele está com pressa, né? Vamos, que Deus te acompanhe, né? Porque você está naquele clima bom, você está, né? Você levantou, vamos dizer assim, 100%, né? Que bom seria se todo o tempo fosse assim. Se todo dia fosse assim. A gente gostaria que todo dia fosse desse jeito, que a gente levantasse bem todo dia. Mas aí vem o dia seguinte. E no dia seguinte o que acontece? Caos total. Né? A gente consegue sair do 100% bom para o 100% ruim. Parece que você acorda de manhã, você levanta de manhã, já chuta, já pisa no cachorro, o cachorro já morde. Vai pôr açúcar no café, você põe sal. Né? Você erra, ou o café está sem açúcar, ou o café ficou água de batata, ou ficou muito forte. Quer dizer, nada te agrada. Né? Você chega no trabalho, alguém te fala bom dia, você já estranha, porque aquela pessoa nunca te falou bom dia, e de repente ela começou a exercer naquele dia o bom lado do espírito dela, mas você já acha que tem alguma coisa errada. Alguém faz uma piada com você, você já não gosta. Né? Alguém, por algum acaso, né, dá uma risadinha do seu lado, você já acha que é com você? Ou seja, então a gente sai do céu, né, e a gente vai para o outro lado com uma facilidade, então a gente é um ser
extremamente oscilante. Né? A gente oscila. Né? Mas tem uma coisa legal. Todo mundo aqui conhece o Sermão da Montanha? Vocês já leram esse pedaço lá no Sermão da Montanha? Das bem-aventuranças? Tem uma lá que está escrito assim: bem-aventurados que não criam expectativas, porque eles não serão frustrados. Já leram essa lá? Mas ela não está lá, mas ela está. Porque, na verdade, o grande problema da gente oscilar é justamente pelo fato da gente criar expectativas. Então a gente começa a criar certas expectativas, e aí, quando essas expectativas não se cumprem, a gente acha que está tudo errado. Né? Vamos pensar, né? Algo assim, é bem simples. Esposa com marido. Né? Algo assim que nunca acontece. Né? Quando ela olha para o marido, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, na verdade, ela cria expectativas. Ela gostaria que ele fosse de determinada maneira. E ele não é. E aí você se frustra. O mesmo acontece do outro lado. Eu tive uma amiga que chegou uma vez para mim, conversando assim, ela falou assim: ô Pantera, espírita aí há bastante tempo, né? Me dá uma ajuda aí, eu estou precisando. Falei, qual é a sua? Em que eu posso te ajudar, né? Ela falou assim: então, eu queria mudar o meu marido. Me dá um jeito aí que eu consigo mudar o meu marido. Eu fui muito sincero para ela. Eu falei assim: se você conseguir mudar o seu marido, né, você escreve um livro. Vai vender mais que o Código da Vinci e mais que o Harry Potter. Tenho certeza absoluta. Né? Vai ser uma obra inédita. Você conseguir mudar. Porque a gente não tem energia nem para mudar o que nós temos dentro da gente, imagina quanto mudar os outros. Então você vai conseguir uma proeza. A proeza de mudar alguém. E às vezes a gente precisa parar para pensar nessas coisas. Né? Eu não tenho a capacidade de mudar ninguém se essa pessoa não quer ser mudada. E também ninguém tem a capacidade de me mudar se eu não quero ser mudado. Então, quando às vezes eu reclamo lá e falo que, né, eu sofri influência de fulano, é porque eu me deixei influenciar. É porque eu fiz a opção. Então, o que acontece? A gente cria as falsas expectativas. Eu vou contar um caso aqui que acontece na minha casa. Né? Eu e minha esposa, de vez em quando, a gente vai ao cinema. Faz tempo que a gente não vai, mas de vez em quando a gente vai ao cinema. A minha esposa gosta daqueles filmes assim mais românticos, né? Uma comédia romântica, né? Rei Leão, ela chora, né? Sabe aqueles Bambi nasce, ela chora, aqueles filmes assim, né? Bem, né? Eu gosto de filme de muito sensível, sim, né? Eu gosto de filme de ação. Então a gente decidiu que toda vez que a gente fosse ao cinema, né, a gente ia dividir. Parte a gente assiste romance, né? Parte a gente assiste ação. Eu não sei se acontece na casa de vocês. Na minha casa quem manda é minha esposa, né? Então a nossa divisão tá 8 filmes de romance e 2 filmes de ação. Né? Não sei se acontece na casa de vocês isso, mas na minha a proporção é mais ou menos essa, se não chegar a 90-10. Né? De vez em quando eu ganho alguma coisa que ela erra o filme, então a gente assiste um de ação porque ela errou. Ela achava que era de romance e o filme era de ação. Então, de vez em quando eu ganho alguma coisa. Né? Mas, vamos analisar comigo. O filme de romance é um filme extremamente previsível, né? Não é? Sempre aquele filminho que você sabe que lá no finalzinho vai dar certo. Vai acontecer tudo o que a gente está querendo. Só que sempre tem naquela passagem daqueles filmes românticos, sempre tem o cavalheiro que oferece rosas para a menina, né?
lá no Central Park, vamos dizer assim, né? Quando eu vou assistir esses filmes de romance, eu fico olhando as pessoas. Né? Eu fico olhando os comportamentos das pessoas. E daqui a pouco eu só vejo assim, né? Normalmente, 90% das mulheres fazem isso. Né? Elas ficam cutucando assim, o namorado que está do lado e fica assim, por que você não faz isso comigo? Né? Por que você não faz essa surpresa? Né? É mais ou menos assim, não é? Eu não estou contando nada de... Veja que eu estou contando coisas do dia a dia, coisas que acontecem mesmo. Né? Aí, eu fico pensando. As pessoas se frustram, as pessoas ficam infelizes porque a gente falta muito. Né? A gente cria determinadas expectativas e aí o que acaba acontecendo é que a coisa não vai, né? Deixa eu ver se eu pus aqui. Ah, sim. Não é Drummond, eu escrevi errado ali, é Mário de Andrade que falou isso. Escrevi Drummond, não sei porquê. É melhor manter dezenas de mulheres iludidas do que uma só infeliz. Né? Quando ele foi questionado sobre por que ele não tinha casado. E a resposta dele foi essa daí. É melhor manter dezenas de mulheres iludidas do que manter uma infeliz. Porque ela vai criar tantas expectativas que eu vou acabar, né, não satisfazendo e ela vai ficar infeliz. Então, pelo menos eu deixo lá 10 iludidas, né? Quem sabe? Bom, não que eu ache isso correto, mas é uma visão que ele tem, né? É uma visão de uma pessoa que está aí. Aí a gente começa, quando a gente entra no espiritismo, a primeira coisa que as pessoas dão, né? Para a gente não se chocar com o espiritismo, né? Eles mandam a gente ler romance espírita, né? Vocês já leram algum romance espírita? Não leram romance espírita? Vocês já perceberam que 90% dos casos o homem vai para o umbral e a mulher que vai para o paraíso? Já perceberam isso? Nunca? Já? Para quem lembra a obra que você leu, você vai ver que nessa obra a mulher vai para o paraíso e o homem vai para o umbral. Né? Nada contra os homens. É só para... Né? Eu estava olhando e falei assim, gente, mas por que isso acontece? Né? Mas acontece. E a mulher fica sempre feliz, né, no final, pode ver, porque o marido sempre é resgatado e ela fica feliz, né, porque é ela que resgata, né. Então ela se sente, né, consegui tirar você lá do poço, né, você estava lá jogado às traças, né, e eu te trouxe, te dei uma sobrevida, né. Então, as expectativas que nós criamos sobre pessoas faz com que relações que são eficientes sejam percebidas como ineficientes por uma visão romanceada da vida, que termina sendo uma visão infantil da vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essas coisas. Por quê? Porque eu acredito que cada um de nós, às vezes a gente se cobra muito. Porque às vezes a gente quer que as outras pessoas sejam pra gente aquilo que a gente não é para as outras pessoas. Eu quero ter um marido de tal forma, mas eu não sou esposa de tal forma. Eu quero ter um filho de tal maneira, mas eu não sou uma mãe de tal maneira. Então eu jogo expectativas nos outros, mas eu esqueço que eu também tenho que retornar expectativas. Que eu também tenho que me confrontar com essas situações. Né? Então aí o que acontece? O que acontece é que daqui a pouco eu começo a pensar assim, já como eu começo a projetar nos outros, daqui a pouco eu começo a olhar e falar assim, nossa, como a esposa de fulano é maravilhosa. Nossa, como o emprego do outro é melhor. Nossa, gostaria do salário do ciclano. Então a gente começa, né, a projetar esse tipo de coisa, o que acaba acontecendo? A gente se frustra.
a gente se frustra. E muito. E mais ou menos a gente tem essa ideia, né? A gente tem expectativa de sucesso. A gente acha que a bandeirinha está lá na frente e a gente vai subir em linha reta, né? É algo assim fácil. Só que a vida nos mostra que vai ter algumas coisas um pouquinho diferentes no nosso caminho. Nós todos fazemos parte de um planejamento que antecede nossas vindas aqui na Terra. Na economia do universo, nenhum de nós é desimportante. Nenhum de nós está desprovido de sentido. E se tem algo importante que nós podemos contribuir com toda a humanidade, contribuir para a evolução do planeta, é nós sermos nós mesmos. O que nos difere não é a nossa digital, não é a nossa íris. Isso também nos difere. Mas o que nos difere, o que nos torna importante dentro da vida, da nossa família, da nossa cidade, do nosso planeta, é justamente a gente ser seres diferentes. Com os nossos problemas, com as nossas vivências, com as nossas capacidades. Bom, a gente acha a nossa vida ridícula. E ela não é ridícula. Nós criamos fantasias de felicidades que estão lá fora. E esquecemos do quanto de amor já está aqui dentro. Então, às vezes, a gente quer ser feliz com as coisas que estão lá fora. A gente esquece que a nossa felicidade se encontra dentro da gente. Muitas pessoas buscam Deus lá fora e se esquecem que Deus está aqui dentro. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos. Eles colocaram uns capacetes de positron. São os capacetes, como a gente vai fazer aqueles exames de tomografia, né, neurológicos. A gente entra dentro de uma tubulação, faz todos aqueles exames, aquele negócio todo. Eles puseram um capacete. Levaram esses capacetes, né, em algumas clínicas. E aí, colocaram esses capacetes em mulheres. Né? Enquanto elas estavam folheando revistas. Você fica ali na espera do consultório, você pega uma revista, sempre tem revista para você ver, né? Agora é mais celular, né? Mas antigamente você tinha mais revistas. Aí você pegava as revistas e essas mulheres começaram a folhear. E aí eles perceberam que depois de aproximadamente 20 minutos, diz a história, 19 minutos, eles perceberam que as mulheres começaram a apresentar sintomas de depressão. Né? Porque elas começavam a folhear as revistas, né? E aí ela olhava assim e ela falava assim, nossa, eu não tenho a boca da Angelina Jolie. Aí daqui a pouco, eu não tenho a barriguinha chapada de fulana. Continuava fulando, eu não tenho os cabelos de cicrana. Aí eu olhava, nossa, eu não moro na casa, olha a mansão que Bertrana mora. Mas a coisa que mais causava depressão, tentando levar quase a suicídio, sabe o que era? Quando elas olhavam e falavam assim, nossa, eu não tenho o marido que ela tem. Olha o marido dela, isso que é um homem. Por isso que a gente acha que a nossa vida é ridícula. Porque a gente começa a olhar os estereótipos lá fora. E a nossa vida não tem nada de ridículo. Muito pelo contrário.
me lembro que, certa vez, quando eu ainda jogava aí, alguns anos, bem anos atrás, né? Passei numa cidadezinha lá no Nordeste, pequenininha. E assim como era comum aqui em Limeira quando eu cheguei, né, as pessoas se sentavam na calçada, né? Aí eu passei assim, olhei, tinha um casalzinho, um senhor de uns 80 anos, com a senhorinha dele, sentados assim lá na frente, com seus filhos e os seus netos brincando ali em volta. Eu estava com os amigos, né? E um deles comentou, né, uma passagem de Drummond. Passa uma vaca, a vaca vai. Passa um burro, o burro vai. Ô vida besta, só. É aquela de uma cidadezinha que nada acontece, não tem nenhuma balada. Claro que a balada não é de Drummond. Só que o mesmo Drummond disse: hoje a minha cidade é só um retrato na parede, mas como dói. Por quê? Porque as nossas bases estão nas nossas raízes. Da onde a gente veio. Na verdade, as nossas raízes estão nas nossas bases, da onde a gente veio. Aí nós passamos Réveillon, né? Faz o quê? Uma semana? Após o Réveillon, né? Quantos de nós olhamos e pensamos, né? Nossa, gostaria de passar o Réveillon lá em Nova York. Outros olham aqueles fogos lá de Sydney, né, na Austrália, né? Nossa, como deve ser maravilhoso a gente passar o Réveillon lá. Nós brasileiros um pouco mais contidos, né? Como seria bom passar em Copacabana, né? Sem celular, é claro, né? Mas em Copacabana seria bom a gente passar, né? Mas eu pergunto para vocês, não é melhor a gente passar o nosso Réveillon no quintal da nossa casa, com as pessoas com que a gente ama, tomando cidra cerezer? Eu tenho amigos que falam assim, né? Talvez, né, o que faça a diferença aí seja só a paisagem, né? Aí ele fala assim, mas talvez está lá, está triste, mas triste do lado da Torre Eiffel é melhor do que tá por aqui, né? E eu já acho o contrário, eu acho que o que faz diferença é quem está perto, não é a paisagem. A paisagem apenas encanta. Se você tem quem dos seus lados, as pessoas que você ama, não importa onde você esteja. O que importa é a presença delas. O que te deixa mais solitário é a ausência dessas pessoas. O que te deixa mais infeliz é você não poder compartilhar momentos de alegria com essas pessoas. Eu não digo nem trocar presentes, não. Eu falo trocar abraços, trocar carinho, trocar afago. O que tira a tristeza é amor, perdão e companhia. Se nós não tivermos essas três coisas, esqueça. Se você não amar, se você não perdoar, e se você não tiver pessoas ao seu lado, você será uma pessoa triste.
Então, para que eu possa vivenciar a experiência, tenho que deixar de fantasiar sobre as pessoas. Algumas pessoas já são obsessoras de si mesmas. Eu tenho amigos que falam assim, que Deus tem um projeto de vida para a sua vida. Eu digo o seguinte, não, Deus não tem um projeto de vida para a minha vida. Deus tem um projeto de vida para os 8 bilhões de pessoas que estão encarnadas e mais os 7 ou 8 bilhões que estão lá desencarnados ou mais. Ele tem projeto de vida para todos, não é só para mim. E aí quando você vem para o centro espírita, qual é a melhor forma de você ser bem tratado? Não só no centro espírita, em qualquer lugar. É você ser o coitado. Se você for o coitado, se você for o fraquinho, todo mundo vai te olhar. Né? O cara que vem para o centro espírita, né? Normalmente o pessoal chega aqui e fala assim, nossa, ele está precisando de um passe. O outro vira assim, eu já falo assim, nossa, ele está tão carregado que ele não precisa de um passe, ele deveria receber um vale transporte. Porque só um passe não ia resolver o problema. Passe não vai adiantar. Porque a pessoa, quando ela é fraquinha, né, ela se esconde atrás dessas coisas. Você já deve ter visto, vocês são lá, com exceção, acho que só da menininha ali. Só ela, eu acho. Todo mundo já viu aquele desenho que tem aquela hiena que fica, ó vida, ó céu, ó azar, né? E quantas pessoas são essa hiena? Quantas vezes a gente não se transforma nessa hiena? Nesse desenho animado que é uma realidade? A gente se esconde atrás da nossa fraqueza e fica ali se lamentando e fala, ah, não é comigo, ah, eu não consigo, ah, eu não posso. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Zaqueu, o cobrador de impostos? Já ouviram falar alguma vez na vida? Né? Zaqueu era um cara mais ou menos desse tamanho. Ele era muito pequeno. Ela é uma pessoa famosa, porque Zaqueu era cobrador de impostos. Imagina, um cobrador de impostos naquela época ela devia ser uma pessoa assim que, né, só devia perder para juiz de futebol. Né, porque não é que ele saía, todo mundo deveria proferir os maiores elogios para a pessoa dele. Né? E Zaqueu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Zaqueu podia se recluir, ficar dentro da sua insignificância. Que ele era um cara pequenininho, que ele é um cara totalmente desvalorizado pela sociedade. Né? Mas o que ele faz? Imagina aquela cena, Jesus passando, aquela multidão se acotovelando e aquele cara de meio metro, 1,5 metro querendo passar. Com certeza alguém já deu uns tapas, já jogou ele para lá, sai daqui, vai para lá, faz alguma coisa. Né? E o que ele fez? Subiu na árvore. Né? E aí ele sobe na árvore e logo em seguida, né, ele consegue o seu intento. Ou seja, você precisa se ajudar. Você precisa fazer a sua parte. Não dá para você ficar se escondendo atrás das suas fraquezas. Quando eu falei que as pessoas são obsessoras de si mesmas, justamente são essas pessoas que ficam se escondendo atrás de si. Então o que acaba acontecendo? O obsessor não ia precisar fazer o trabalho dele. O obsessor pode até sair para almoçar. Né? Ah, vamos combinar com o outro obsessor. Ah, o senhor aí está fraquinho, o senhor também está fraquinho. Vamos jantar hoje lá fora? Por quê? Ah, pode deixar, porque eles já fazem o papel do que a gente está fazendo, eles já estão fazendo. Quer fazer o quê? Não acreditar em você mesmo. Se você não acredita em você mesmo, como é que pode acontecer alguma coisa? Então, o obsessor sai até de férias e fala, vamos para Miami agora, vamos lá, vamos passear um pouquinho, porque ele já está fazendo o papel que a gente precisa.
A gente não precisa de outro papel. Então, por que ele insistiu? Porque o que caracteriza uma pessoa, alguém que quer transformar-se, não é enxergar as suas incoerências e a sombra que todos temos, mas é querer a luz que todos desejamos e queremos, é enxergar o ponto de resgate. Ou seja, Zaqueu enxergou o seu ponto de resgate. Ele procurou o seu ponto de resgate. Aí o que acaba acontecendo? É preciso que você haja fazendo a sua parte. E o que o céu te ajudará. Nesse sentido, quando nós temos noção do que já temos, o nível de frustração cai. Vocês conhecem Asaf? Asaf era um levita. Na história do Antigo Testamento, um levita, quando Davi se distribuiu nas 12 tribos, né, os levitas foi a única tribo que não tinha reino. Foi a tribo dos levitas. Né? Então os levitas foram abençoados com a graça de que eles seriam os guardadores do templo. Por isso que na passagem das bem-aventuras do bom samaritano, primeiro vem o sacerdote e depois vem o levita. Porque ele vem seguindo sempre. Né? E Davi conheceu Asaf. Asaf era um levita. E ele tocava símbolo. Símbolo, na verdade, era tipo de um sino que você tocava nos templos. Né? E Davi se apaixonou por esse cara, gostava muito, acabou amando esse cara. Né? Porque ele descobriu que ele tinha um amor tão grande por aquilo que ele fazia e trouxe. Né? E Davi, a gente sabe que tem 150 salmos. Né? Davi escreveu 105. Asaf escreveu 7 e os seus filhos mais 7. Né? Mas no Salmos 77, Asaf teve a coragem de revelar a angústia dele quando ele se sente desvalido de Deus, por ver que os ímpios prosperavam. Isso não acontece no nosso mundo hoje, né? A gente vê as pessoas que fazem tudo errado e dá certo. A gente faz tudo certo e dá errado. Né? Aí um certo dia um amigo meu chegou e falou assim: ô Pantera, vem ver o carro novo que eu comprei. Aí ele me mostrou lá um carro novo, mano. Aí eu olhei para aquilo, falei assim: meu Deus, segura o seu filho que eu estou tendo um acesso de ódio aqui. Né? Porque o cara fazia tudo errado. Tudo errado. E ele estava com um carro novo. E eu estou lá com o meu carrinho lá, antigo, olhando para ele. Né? Aí fui para casa me remoendo. Né? Até entrei no site, comecei a fazer conta. Vou calcular como é que eu consigo comprar um carro desse. Né? Calculava. Aí cheguei numa conclusão. Se eu cortar o almoço de casa, dá para comprar o carro. Mas não dá para cortar o almoço, né? Ficar sem uma refeição, não vai dar. Então, passei isso na sexta, passei isso no sábado, no domingo, à noite me veio uma luz. Né? Desiste. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim: nossa, que bom, os anjos apareceram, né? Até que enfim veio uma luz aí para você perceber, né, que esse não é o melhor caminho. E aí, o Asaf, nesse momento, como eu também passei, ele fala assim: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia eu procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa-se a consolar-se. E é o que a gente faz. A gente roga a Deus, a gente pede a Ele, faz preces, mas a gente quer o resultado. A gente quer aquilo que a gente está pedindo. A gente esquece que não também é a resposta. Às vezes não nesse momento.
É muito natural que nós pensemos que a nossa dor é maior porque é a que nós sentimos. Por mais que nós possamos observar a dor de alguém, a gente não consegue entender a dor que ela está passando, porque nós focamos na nossa dor. E aí, né, nós somos mágicos, porque a gente sempre tem a solução mágica para o outro. Se eu fosse você, eu faria de tal forma. Você esquece que aquela pessoa não é você, ela não tem as suas vivências, ela não tem a sua experiência, por sinal, por conseguinte, ela não vai agir da maneira que você imagina que ela vai agir. E aí, na psicologia, tem algo que a gente chama assim, que você, quando você entra nesse estado, né, de frustração, é como se você estivesse no deserto. Você vai para um deserto porque você se sente sozinho. Né? É mais ou menos essa figura. O que a gente tem que entender, né, é que ninguém passa pelo deserto que não seja passível de se identificar com aquilo e perceber que aquilo não era importante. Volta para o seu próprio eixo e volta para o seu próprio foco e volta para a sua própria vida. Porque o que a gente tem que entender, né, é que deserto não é lugar para você ficar. Deserto é lugar de passagem. Então, quando você se localiza lá, Deus permita que você vá até lá, é para que você realmente saia de lá mais forte. E vocês podem perceber que todas as vezes que vocês foram para o deserto, quando vocês voltaram dele, e a gente sempre volta, a gente volta mais forte. A gente volta mais resolvido. A gente não vai mais cair naquilo que a gente caiu lá atrás. A gente aprende a lição. A gente precisa ir para o deserto. Eu acho que talvez o deserto mais profundo que a gente possa passar é o deserto da gente perder um ente querido. Né? Isso talvez seja o que a gente passa na nossa vida, acho que com maior dificuldade. E aí a gente pode pensar no seguinte, vamos supor que aquela pessoa está doente. Se você se concentrar na doença, você não vai conseguir viver. Se você se concentrar na contagem de tempo regressiva do desencarne, a gente não vai conseguir usufruir da presença da pessoa. E às vezes a gente passa um bom tempo nessa situação. E quando essa pessoa se vai? Quando chegamos naquele momento, você se desespera, ou você agradece por todos os anos de convivência que você teve com essa pessoa. Você se desespera, ou agradece por saber que, por maior que seja a dor da separação, ela é incomparável com a alegria do reencontro. Você se desespera ou começa a lembrar de tantas lições que você aprendeu com aquela que ainda não vai deixar de existir, pois é eterna. E que teve a oportunidade de estar com você, como todas as pessoas que nos antecedem, porque somos todos nós os resultados de muitos amores e de muitas dores. Então nós temos que entender como é que nós vamos encarar talvez a perda maior que a gente possa ter na nossa existência. E às vezes, a gente começa a se cobrar. Se cobrar, por que eu não fiz isso? Por que eu não dei mais carinho? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Por que eu não fiz aquela outra coisa? Né? E é tão fácil cair em cobranças e se cobrar, mas é muito pequeno reduzir toda uma vida de amor pelos momentos em que você achava que podia mais. E a gente faz nesse momento a experiência do resgate. Um personagem da constelação familiar retorna para a pátria espiritual. E naquele momento fica em nós a expectativa de que o melhor dele ou dela
permaneça presente em cada um de nós. Como diz um velho amigo meu, amor, saudade é amor que fica. Ter saudade do ente querido nada mais é que você amar. Isso não é ruim. A maior alegria que nós podemos dar às pessoas que amamos e que antes de nós retornaram é mostrar que a vida que temos que ser vivida vale a pena ser vivida. Que a dignidade e a presença no mundo, com sinceridade e comprometimento de caráter, vale a pena ser vivida. Que essas pessoas transmitiram no limite delas o melhor que elas tinham para cada um de nós. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é que todas as boas lições que a gente aprendeu, que a gente ponha elas em prática. E que elas não fiquem só em pensamento. Inveja, orgulho, egoísmo são doenças de uma alma infantilizada, que ao invés de focar na luz que nos espera, foca nas sombras que estão do outro lado. Às vezes a gente fica pensando que o maior sonho daquela pessoa era conhecer determinado lugar e eu não tinha condições de levá-la àquele lugar. Depois eu podia mandá-la para qualquer lugar, mas aí tinha a doença. Podia ficar constrangido e perguntando a Deus por que aquilo, ou me conscientizar que ela estava do meu lado, estava aprendendo com o adoecer, estava refletindo sobre a própria vida, estava executando um conjunto de perdão a pessoas importantes da existência, para nos momentos finais da vida, ela fechar tantas questões em aberto e ir leve para o outro lado. Veja que é uma forma diferente da gente encarar a partida. É tão fácil olhar essas cenas e se colocar como alguém infeliz. Mas é tão venturoso quando você olha todas as dores e ver como possibilidades. Quando você olha para o deserto e ver que você na verdade, sai mais forte. Quando você vê um ente querido partindo e o sente mais presente do que antes. Nós estamos aqui para aprender a não ser mais um pedinte. Nós somos os trabalhadores da última hora. Jesus está precisando de seres humanos gratos e fortes para ir ao mundo pescar almas. E nós estamos aqui hoje porque a gente já falhou. A gente está retornando porque a gente, em algum momento aí, a gente falhou. Mas Deus espera que a gente não faça isso de novo. Nós estamos aqui para ser mais forte, para sair do discurso da frustração, para sairmos do discurso de vítima, para olharmos para a vida e cantarmos a melodia que diz: cada um de nós constrói a própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. A coisa mais frustrante é ter uma vida que não foi relevante ao serviço do Evangelho. A coisa mais frustrante é ter passado uma vida a pedir sem nunca ter se oferecido a dar. A experiência mais frustrante é não perceber as inúmeras possibilidades que nos são dadas por Deus para influirmos na vida dos outros. E agora eu quero fazer um joguinho com vocês, bem rapidinho, só meia hora. Vocês se lembram o que aconteceu no dia 10 de janeiro de 2001? Onde vocês estavam, com quem vocês estavam, o que vocês estavam fazendo? Não? Vocês se lembram do dia 11 de janeiro de 2001 o que aconteceu? Claro que eu pus uma imagem um pouco melhor do que eu ia pôr um avião ali trombando, né? Acho que todo mundo se lembra, né? Mas a gente se lembra por quê? Na maioria das vezes a gente se lembra das coisas porque as coisas são emoções. Tudo aquilo que nos marca como emoção a gente se lembra. O que vocês estavam fazendo no dia 12 de janeiro de 2001? O que vocês estavam fazendo no dia 30 de dezembro de 2021? De 2022? Com quem vocês estavam? Vocês se lembram? Não, porque isso não é significante, isso não teve emoção. Né? Quando não tem emoção, a gente não guarda.
Quer ver uma coisa, uma data importante? Isso vocês nunca deveriam esquecer. O que aconteceu dia 29 de setembro de 1963? Eu nasci. Uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. Né? Isso me traz emoção, você não vai esquecer. Certo? Agora, o que acontece no nosso dia a dia, no nosso mundo, né? Que eu gostaria que vocês pensassem que apesar de tudo que nós temos, a ideia de que está lá fora existe, aqueles que nós devíamos copiar, que felicidade está lá fora, queria que vocês imaginassem que de fato as pessoas mais importantes já fazem parte das nossas vidas. Eu vou mostrar para vocês que isso é verdadeiro. Quer ver? Pensem aqui comigo. Porque normalmente a gente tem esse biotipo da televisão, né? Televisão, rádio, meio de comunicação, né? Famosos, aquele negócio todo. Quer ver uma coisa assim, bem simples? Quem foram os últimos 3 ganhadores do Oscar? De melhor ator. Melhor atriz? Melhor filme? Nem lembro, mas é tudo famoso. São todos famosos. A gente fica copiando essas vidas que estão lá fora. A gente olha para isso daí, que mundo legal, que mundo perfeito, gostaria de ter esse mundo, mas você olha para esse mundo e o seu mundo não é esse. Mas se essas pessoas fossem tão importantes, vocês concordam comigo que essas pessoas deveriam interferir nas nossas vidas? Deveria ter um poder de interferência na nossa vida, mas não do jeito que a gente dá. Né? Agora eu gostaria que vocês, por 5 segundinhos, fechem os olhos. Fechem os olhos e pensem na pior situação que vocês passaram na vida de vocês. Eu gostaria que vocês se lembrassem de quem era a pessoa que estava do seu lado. Quem foi a pessoa que estava chorando ali com você, ou que foi a pessoa que estava ali te apoiando. Quem foi a pessoa que te deu ali sustentação. Aí pode abrir o olho. Tenho certeza absoluta que vocês lembraram dessa pessoa. Essa pessoa está na televisão? Essa pessoa faz filme? Essa pessoa está nos jornais? Não. Por isso as pessoas que importam para a gente, elas estão ali perto, já fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não são as que estão lá fora. A vida é uma imitação do que as celebridades fazem. Elas deveriam ocupar um papel tão importante na minha vida que eu jamais deveria esquecer que elas fazem, quem elas são. E na verdade a gente sabe que isso não é verdadeiro. Porque aquele homem que estava sentado de mãos dadas, aquele casalzinho que estava lá atrás, que eu disse para vocês, não sabe quem é a Angelina Jolie. Mas certamente ele olha para a esposa dele com um amor que talvez nem ela possa ser olhada, porque o que importa já está perto. Apesar de toda a pantomima de um mundo, nós sabemos no íntimo quem de fato conta, e quem de fato conta são essas pessoas que vocês lembraram agora. Eu tenho certeza absoluta que muitos aqui podem estar do lado de vocês, se você gostaria que no momento, o pior momento que ela teve, que você fosse lembrado por ela. Quando eu era criança, eu agia como criança, me comportava como criança, mas agora estou adulto. Nada disso mais me convém. Todos temos perdas, todos temos frustrações. Somos todos artífices do próximo destino. Somos luz do mundo, sal da terra, e o Cristo conta conosco para que a gente possa fazer diferença. Que paremos de chorar, feito crianças desvalidas, e olhemos para muita bênção que já está presente nas nossas vidas. Possamos agradecer todos os dias a Deus, por todos os dons que Ele nos deu, e que possamos servir enxugando as lágrimas. Como diz Joana, esquecendo das nossas. Vamos trabalhar pelo Evangelho de Jesus, pois Ele conta conosco. Pois a vida vale a pena.
Muito obrigado pela atenção de vocês.